Eu sou Everaldo Porto Cunha, diretor de comunicação daqui da Associação Paulista de Medicina, e estamos aqui hoje para mais um episódio do APM Cast. É um videocast da Associação Paulista de Medicina e que, em sua primeira temporada, traz entrevistas aqui com grandes lideranças, grandes nomes da medicina. E temos para hoje aqui uma conversa com o Luiz Eugênio Garcês Leme. Ele é vice-presidente aqui da APM, da Associação Paulista de Medicina, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Centro Universitário São Camilo. Garcês, muito bem-vindo aqui ao nosso APM Cast, né? Pois é, nós vamos fazer aqui uma pequena entrevista, na verdade uma conversa de amigos, de colegas aqui de diretores da APM, e na verdade o que nós pretendemos é conhecer o homem Garcês, né? Todos sabemos já do seu vasto currículo aí acadêmico, associativo, etc., mas a gente gostaria, porque entendemos que o associado, os médicos em geral, ou melhor, todos, né, gostam de conhecer as pessoas na intimidade. É isso que nós gostaríamos aqui hoje, na medida do possível, obviamente. Será um prazer. Que você se apresentasse, né? Você nasceu aqui em São Paulo mesmo, na capital? Nasci aqui em São Paulo. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma correção, né? Eu tenho a impressão que hoje nós temos um hiato nesse programa, né? É um momento assim diferente. Porque como o programa, pelo que me foi falado agora, se destina a grandes nomes da medicina, eu seguramente não me enquadro entre esses. Então, o que a gente pode dizer é que essa reunião de hoje, ela é, vamos dizer, um certo intervalo entre entrevistas com os outros, esses sim, verdadeiramente, grandes nomes da medicina. Né? Já descobrimos, pelo menos, uma qualidade sua, que é a modéstia, né? Não. É a percepção da realidade. Então quer dizer que nasceu aqui em São Paulo mesmo? A infância onde? Moca, Centro, Vila Mariana? Eu nasci aqui em São Paulo e a família de meu pai morava em Santana, né? Mas uma parte mora ainda. E meu pai foi médico muitíssimos anos lá. Eram migrantes daqui? Não, na verdade nós chegamos junto com os índios quase aqui, né? Mas então eu nasci aqui no centro da cidade, mas sempre morei em Santana, né? Durante toda uma boa parte da minha vida, até depois de casar. E depois que meus pais faleceram, daí eu mudei mais para perto aqui do Hospital das Clínicas aqui por uma questão logística. Mas eu sou santanense da Gema. Ótimo. Casado, quantos filhos? Eu sou casado há 46 anos, né? Parabéns. E tenho 5 filhos e até o momento 3 netos. Tem pouco neto para a quantidade de filhos, né? É verdade. Meu avô tinha 26 netos, né? Eu não creio que eu vá chegar a 26, mas de qualquer maneira, um pouquinho mais ia ser bem-vindo, né? E o doutor Cid, seu pai, era qual a especialidade que ele fazia? Na época era tudologista, né? Meu pai era cardiologista, né? Cardiologista? Meu pai na época se dedicava a essa... Sim, meu pai é formado na Faculdade de Medicina da USP, na turma de 1946, né? E ele era cardiologista, acho que é talvez um dos poucos, talvez o único cardiologista da região norte aqui da cidade. Ele se interessava muito por eletrocardiografia também, não é? E até pouco tempo atrás nós tínhamos lá os eletrocardiógrafos dele, a válvula ainda, um Sanborn, né? Que foi talvez alguns dos primeiros a terem as derivações ampliadas, né? A AVL, a AVR e a AVL são ampliações de derivações. Então era muito interessante, porque como ele era o único que tinha aparelho lá, então ele tinha uma grande atividade, um grande movimento, e o consultório era muito movimentado. Ele gostava muito do que fazia, o que sempre me encantou muito, e tinha uma outra característica que serviu de modelo para mim e para todos os meus 9 irmãos, né? Meu pai estudava todos os dias. Eu não me lembro de ver algum dia em que meu pai estivesse em casa, não viajando evidentemente, mas que meu pai não estivesse estudando, né? Ele assinava o American Heart Journal, que na época nem a Faculdade de Medicina tinha, né? E até o fim da vida ele assinou e lia
O American Heart é um número por mês, não é? É um número alentado. E ele lia tudo, sabia muito. Uma grande alegria lembrar dele. Ok, é só para você ele transmitiu essa herança Não, médica, não, assim, nós ou para somos, os nós outros irmãos? somos, nós somos vários irmãos dos 10, né? 3 são médicos, né? Eu sou o mais velho, né? Depois disso tem o Cid Júnior, que é meu irmão, que é professor lá na Unicamp, que é cardiologista, esse seguiu meu pai e faz eco, né? É casado com uma médica também. A minha esposa é médica também, a Mariana, ela faz clínica médica. E uma das minhas irmãs, a Maria Dulce, né? Também é médica. Atualmente ela é superintendente de Santa Casa de Misericórdia, ela é pediatra, né? E o esposo dela, o Silvio, é clínico lá de Santa Casa, também do pronto-socorro. Então, assunto de medicina nunca foi problema e a gente procurava não falar de medicina, porque além da gente tinha muito mais gente, as famílias eram muito grandes, né? Quer dizer que a pizza do domingo era recheada, era um plantão médico. Mas, bom, poderia ser. Nem tanto, né? Minha mãe fazia uns lanches maravilhosos, mas a gente geralmente conversava sobre futebol, porque domingo à tarde tem jogo, né? Tem jogo, E você se formou em 76, né? 76 sou do mesmo ano que o Zé Luiz, né? O atual presidente aqui da São Paulo de Medicina. Só que nós éramos de times diferentes, porque o Zé Luiz é formado na Escola Paulista e eu sou formado na USP. Então nós somos amigos, porém aí, rivais nos jogos, bem entendido, né? Essa opção pela geriatria, Garcês, como é que surgiu? Olha, assim? Era uma especialidade nova? Nem existia, não é? Pois é. Eu tive algumas sortes na vida de ver nascer algumas coisas. A geriatria eu tive essa possibilidade, porque quando eu estava no 5º e no 6º ano, em 75, 76, eu efetivamente comecei a me interessar bastante. Eu sempre gostei muito de clínica, eu sabia que ia fazer clínica e me interessava muito pelo envelhecimento. E as pessoas, mesmo lá do Hospital das Clínicas, né, eles ficavam meio horrorizados, né? Eu falei, nossa, mas que é isso, né? Geriatria, o que seu pai vai pensar disso, né? Isso é coisa de charlatão, né? Bom, na época, às vezes era alguma coisa, era tinha mesmo. Meio parecido. Tinha. Mas não é possível que não se possa estudar científica e academicamente talvez um dos últimos terrenos não verificados da medicina, que é o envelhecimento. E daí nós resolvemos fazer isso, apesar de não ser permitido, né? Nós fizemos assim, eu fiz R2 de propedêutica, e na propedêutica, porque não havia geriatria, na propedêutica o residente tinha uma grande liberdade, podia internar o que quisesse. Nós tínhamos quase 20 leitos de propedêutica. E nós só internávamos velhos, né? Então, na verdade, se não foi uma enfermaria de geriatria assim, de direito, foi de fato, né? Com isso, o professor Luiz Decour, que é um dos meus grandes ídolos, né? Eu tenho alguns ídolos, entre parênteses, gente que me ajudou a escolher e avançar muito na profissão. O primeiro foi meu pai, realmente. Meu pai foi o melhor clínico que eu conheci. Meu pai foi o clínico mais... Ele não pôde se dedicar muito à academia porque ele teve que criar 10 filhos num consultório, né? Então é evidente que... Mas ele sabia muita medicina, ensinava muito. Outra referência minha é o professor Luiz Decour, né? Seja como professor, seja como um homem de ciência, um homem de cultura. O professor Decour é o meu modelo, né? Uma outra referência, o professor Américo Friedman, foi quem me ensinou propedêutica. E uma referência também importante, o professor Matheus Papaléu Neto, que me ensinou a fazer geriatria de uma maneira humanizada, né? Então, quer dizer que o que realmente motivou você foi porque o aumento da população envelhecida terminou fazendo com que vocês... Foi o desafio do desconhecido, né? Porque depois de algum tempo internando idosos, o professor Decour achou que valia a pena, então criou uma enfermaria de geriatria. E entregou para o professor Luiz Gastão do Cerro Azul, que está vivo ainda, e realmente é uma referência. Só que nós não tínhamos referência brasileira para isso. Havia geriatria no Rio Grande do Sul com o professor Moriguchi,
mas ele era ligado totalmente à Universidade de Tóquio. Então era um modelo muito diferente para a gente. Os Estados Unidos não tinha quase nada disso também. Nós não tínhamos onde procurar. Então nós fomos visitar onde havia. Visitamos na Inglaterra, lá o serviço, eu fui com o professor Gastão e o professor Américo, o serviço do professor Brocklehurst, lá em Manchester. Fomos para a Holanda, em Nijmegen, né? Fomos para a Alemanha, lá em Münster, né? E vimos como é que funcionava mais ou menos, tentando adaptar para o Hospital das Clínicas e o que a gente podia fazer, não é? Por uma questão de lealdade, eu tenho que dizer que já havia um serviço incipiente também, mas que hoje em dia é muito bom, no Hospital do Servidor Público Estadual. Era o professor Reinaldo Chiaverini, que era o chefe da clínica médica, e a parte de geriatria foi iniciado lá com o Dr. Mosca e com o Dr. Ney Perracini. Então é de justiça que se fala que eles foram o primeiro nisso aí. Aí começou a se fazer ambular a enfermaria, e é um pouco o desafio do desconhecido e realmente da briga por instalar, não é? E foi assim. Posteriormente, o professor Eurico Tomás de Carvalho assumiu, depois que o professor Gastão se aposentou. Foi criado o serviço de geriatria do INCOR também, do qual eu também participei, com o professor Maurício Weingarten. E foi isso, então foi aparecendo ponto por ponto. Ponto por ponto, é. E há uns 20 anos atrás, eu fui para o Instituto de Ortopedia para começar a ortogeriatria, que é o que eu faço até hoje, né? Legal. Mas, quer dizer, além dessa carreira acadêmica, desse gosto aí pela vida acadêmica, você também exerceu outras funções aí de gestão, é membro da Academia de Medicina de São Paulo, né? Eu tive esse privilégio, né? Eu acho que eu fui até hoje o júnior da Academia de Medicina de São Paulo. O caçula. O caçula. Esse ano que passou agora, se não me engano, fez 33 ou 34 anos. De academia? De academia. Oh. Né? Eu entrei numa sessão interessante. Na mesma sessão entramos o professor... entramos o doutor Antônio Emílio de Moraes, né? E mais uma leva de médicos. O Antônio Emílio entrou como homenagem, né? E bastante tempo atrás. Mas eu sou um acadêmico muito descuidado. A minha frequência é pouquíssima, né? Como é que a gente compatibiliza hoje ciência, religião, ética? Porque tanto religião como ética são um pouco freios da ciência. Como é que você vê essa harmonização? Você acha que é possível? Eu acho que não só é possível, como ela é radical, né? Veja, não se deve esquecer que a universidade começou na igreja, né? Num momento em que os cientistas e os cultos eram perseguidos violentamente, né? As universidades, todas elas estavam de alguma maneira, direta ou indiretamente, estavam sob a posição da igreja, né? Mantiveram a ciência, né? É muito interessante que a gente vê que cientistas e professores suíços e alemães que estavam sendo perseguidos, que eram protestantes, estavam sendo perseguidos pelos calvinistas, eles se refugiavam nas universidades católicas. Livre. Né? Porque era uma universidade livre. Existe um livro muito interessante, talvez a maior autoridade sobre história e estrutura de universidade, que é o John Newman, né? Que virou cardeal até, o Joseph Newman, né? Cardeal Newman. Ele escreve um texto muito importante e ele começa a falar sobre universidades que perguntam para ele a Universidade Católica. Ele responde muito simples. As universidades católicas, primeiro são universidades e depois são católicas. Né? Por quê? Porque não pode haver, se a pessoa conseguir perceber alguma confrontação entre a verdade e a fé, vai estar errado. A fé e o conhecimento, eles são caminhos para a verdade. Né? Se algum deles não tá, é porque o caminho está errado. É questão de eles necessariamente caminham para o mesmo lugar. E para um lugar que é a paixão de todos que gostamos de universidade. Porque a vida de professor universitário, a vida de acadêmico e tal,
para mim é muito alegre, apesar dos baixos salários, né? Mas é compensado pela alegria, em grande parte da busca da verdade, né? Buscar a verdade, ainda mais de uma maneira estruturada, de maneira metodológica, né? De uma satisfação que só quem experimenta é que pode dizer, né? É uma das maiores alegrias da vida é você poder buscar assim, descobertamente a verdade, né? O Santo Tomás dizia que a verdade é tão bonita quanto o amanhecer. O amanhecer, os gregos diziam que o amanhecer corresponde à deusa Aurora, né? Que era por essência a mais bonita de todas, né? Que vinha no seu carro de fogo, né? Então, São Tomás dizia, a verdade é assim. E falar em verdade, você concorda e acabou de falar, que a verdade tem que ser incessante, incansavelmente procurada, e a academia, a universidade existe para isso. Sim. Agora, se apossar da verdade, eu acho que é criticável. É impossível a gente se apossar da verdade por uma razão técnica, porque você só se apossa daquilo que é menor do que você. Você não consegue se apossar de uma coisa que é maior do que você mesmo. Então nós podemos e devemos, né, nos aproximarmos da verdade e buscarmos chegar o mais perto possível da verdade, mas sem a ilusão que nós vamos ser os donos da verdade. A verdade não tem dono, ela é ela. Né? A ciência consegue buscar a verdade. E o caminho para a verdade, ela vai uma parte em termos de ciência, em termos de metodologia, e uma parte em termos de crença. Porque é impossível você avançar em qualquer linha de conhecimento se você não acreditar. Não digo nem, não precisa ter fé religiosa, mas se você só consegue raciocinar à base de crenças. Você acredita, por exemplo, que eu nunca fui já fui à Coreia, mas nunca fui à China, por exemplo. Eu acredito que existe a China. Acredito que Pequim está lá, não é? Porque me contaram, eu acredito nisso. A partir daí eu consigo elaborar conhecimentos, né? Mas se eu não tiver um grau de crença humana, eu não consigo elaborar um conhecimento em cima disso. Tem uma frase dos medievais aqui que diziam que aquele que quiser conhecer será obrigado a crer. Muito bom, mas aí acho que a gente deu uma filosofada, deu uma escorregada boa aqui na filosofia, mas vamos falar de coisa mais concreta. Vamos assim, lá. No tempo livre seu, né? Pelo visto, muito ocupado, Não? muito atarefado, tudo, os netos, os filhos, e lazer, assim, gosta de que ainda pratica o quê? Um futebolzinho, não, né? Não, futebol. Tênis, sim. Eu nunca fui um grande futebolista, sabe? Eu gosto muito de ler. Eu sou um grande fã de leitura e eu gosto muito de música, né? Portanto, eu não tenho grandes entusiasmos assim informáticos e tal, a não ser para o meu tablet, porque lá tem a minha biblioteca e a minha discoteca, né? Eu gosto de ler em tablet porque é mais... Você consegue... e você consegue ter os hipertextos, o dicionário é automático e tal, você tem uma... E a música é de boa qualidade também, a gente consegue... Então eu sou um leitor ouvinte, geralmente, né? E toca alguma coisa ou só ouve? Não, infelizmente não. Eu comecei, quando eu era menino, eu comecei a aprender oboé, mas... Não deu muito certo. Não, o meu professor morreu, e daí meus pais acharam que não sei, era uma mensagem para eu não me dedicar ao oboé. E o tipo de música? É rock? Olha, não, eu gosto... É eclético? Eu tenho um gosto bastante eclético. Eu gosto de música erudita, né? Obviamente. Mas eu gosto muito de música brasileira. Gosto muito de música caipira, né? Sou um grande fã aí de cururu, né? De moda de viola. A música caipira mesmo, não é essa... Não, essa sertaneja pelo amor de Deus, não, né? Não existe, não é música. Mas com todo respeito aos que gostam, natural, nada contra. Gosto mas gosto. Não é o meu. Eu gosto mais de música sertaneja mesmo, né? Sem desprezar o Bach, o Beethoven, Mozart, Haydn, que é o meu predileto. Né? Se eu pudesse escolher dois para ouvir até o fim da vida, eu escolheria o Brahms e o Haydn.
Legal. Tá joia. E, bem, você disse que não gosta de. Então, provavelmente torce pelo Palmeiras, né? Não, eu entre os meus Times. entre minhas preferências lá, tem essa que me dá muita dor de cabeça, que eu sou São Paulino entusiasmado. Aliás, sou o único de casa, porque todo o resto do povo é corintiano, né? E são muitos, né? Tanto que um dos meus netos vem para São Paulo, eles moram em Curitiba, eu os levo a visitar o Corinthians, tudo, mas sem deixar de dar uma cutucada. Nós fomos lá no campo do Corinthians a última vez, que realmente é maravilhoso, está muito bonito mesmo. E eu sei que tinha uma escada rolante que não estava funcionando lá, porque estava desligada, era na hora, né? Então os meus não está funcionando a escada rolante. Eu falei, isso já no Morumbi isso não acontece, mas ficaram bravos comigo, mas não é verdade, não. No Morumbi também tem escada rolante parando. Garcês, a gente já está aí caminhando para o final, uma conversa muito boa e, como é de seu conhecimento, nessa nossa atividade associativa aqui na ATM, não é, ou melhor, não é raro, não, é muito frequente a nossa discussão de nós, os diretores, com os representantes regionais, a discussão sobre essa diferença de geração que a gente está vivendo, e nós, né, estamos com uma certa dificuldade de entender o que querem os médicos jovens. Você tem ideia do que eles querem, do que eles gostariam, e para onde caminha tudo isso, né? Pois olha, realmente, quer dizer, esse confronto assim ele é feliz, né? O Zé Ortega y Gasset, ele diz que o móvel da história não é a luta pelos meios de produção, como dizia lá o Marx e Heidel, mas ele diz que é a convivência de gerações que são contemporâneas sem serem coetâneas. Quer dizer, não tem a mesma idade, mas vivem na mesma época. Eu tenho o privilégio de ter muitas gerações de médicos. Minha família, meu bisavô já era médico, era da turma de 1885, lá no Rio de Janeiro, colega de turma do Miguel Couto e outros, né? Um dos meus tios-avós, Inácio Lobo, foi um dos fundadores da Escola Paulista de Medicina, né, endocrinologista. O meu pai é da Faculdade de Medicina também. Eu, a minha mulher, somos da Faculdade de Medicina. Eu tenho muitos primos lá da faculdade. O meu filho é da Faculdade de Medicina, pediatra, né? Então a gente consegue ver um dado. No tempo do meu bisavô, alguns ainda faziam sangria, bem ou mal, não é? Até hoje que você tem e eu dou aula para graduação e para pós-graduação, a gente consegue ver a efervescência do conhecimento, né? Eu tenho a impressão que o que os novos procuram nos velhos é exemplo. Exemplo. A gente não sabe mais medicina do que eles, a gente não é mais esperto do que eles, a gente não é mais rápido do que eles, e eu acho que o que eles esperam e que se pode dar é bom exemplo, né? Um exemplo de coerência de vida, um exemplo de dedicação, né? Coisas que se faz com bastante frequência. A São Paulo de Medicina, eu frequento desde o tempo de estudante, meu pai era daqui da São Paulo de Medicina, né? E eu acho que a gente tem que dar um exemplo dinâmico, né? De não cair simplesmente num exemplo, no meu tempo. O geriatra tem que escapar disso aí, né? Porque os tempos sempre foram iguais, não é diferente, né? Alguns dos meus velhinhos falam lá, aí, doutor, no meu tempo, sim, o queijo tinha aquele gosto de queijo, né? Hoje em dia... parece a língua dele que não tem... Hoje em dia parece isopor, né? Tá tudo... Essa química que põe. Eu falo, o seu bisneto ou o seu neto provavelmente sente, hoje em dia, o mesmo gosto que o senhor sentia quando era pequeno. O queijo é igual, a sua língua que é diferente. O senhor tem menos papila gustativa, né? Então a gente precisa ter essa percepção do tempo que passa, né? As time goes by, como dizia lá o Rick, né? E procurar dar um exemplo de fidelidade à vocação médica, um exemplo de interesse e de amor ao paciente. Eu acho que isso a comunidade jovem busca, né? Nós não vamos conseguir ensinar técnica porque eles sabem mais do que a gente. Nós não vamos conseguir ensinar o ensino da medicina muda
eu aprendi medicina de um jeito completamente diferente do que eu ensino hoje, né? Mas o que eu acho que eles buscam é o exemplo. Professor, como é que era? Como é que é? O que o senhor acha disso? Pois muito bem. Querem experiência. Em tudo, hein? Eu estava saindo agora do São Camilo, dou aula lá com muito prazer, é um excelente centro universitário, e um dos rapazes veio falar comigo lá, ô professor, é que eu casei agora há pouco tempo, o senhor me dá algum conselho aí, né? Eu falei, olha, assim, eu sou casado há 47 anos, então vou dar um conselho bom para você. Fala, o que é? Fala, obedeça a sua mulher. Renúncia, uma série de coisas, mas o que vai mesmo é obedeça, aí obedeça, não açúcar na vida da menina, porque isso aí, se fizer assim, está destinado a ir longe. Né? Eu acho que é isso, Exemplo. É que a medicina, a relação médico-paciente é uma relação muito primitiva, né, Garcês? É uma coisa assim de súplica e de compaixão, né? Ou seja, é de empatia, né? Exato, é de empatia. Empatia, súplica e compaixão. Aí ocorre que foi esse recheio desse sanduíche médico e paciente, ele foi sendo incrementado com uma série de coisas, né? Tecnologia, principalmente. E intermediação, né? Exato, e intermediação, e foi afastando as duas bandas, né, mais importantes do sanduíche. Você acha que vai chegar um momento em que essa incorporação de tecnologia nessa relação médico-paciente vai dispensar o médico ou não? Vai cair por si, né? O que é interessante é assim, o Laennec inventou... Ou vai escorrer o recheio? Veja, o Laennec inventou o estetoscópio em 1824. Agora... Ele era médico do Napoleão. Né? Em 1840 e pouco, por aí, tem um artigo que sai, eu não tenho certeza se é no Lancet mas que faz um comentário sobre o estetoscópio como sendo um instrumento perigosíssimo. Onde eu ia se parar usando esse tipo de equipamento, né? O nosso tão útil e modesto estetoscópio, né? Então, eu acho que é o seguinte, tudo se relaciona à relação médico-paciente, né? A tecnologia, a terapêutica avançada, a intermediação por gente que ganha dinheiro com isso sem trabalhar, né? Isso tudo é secundário. Veja, a medicina começou a ser uma ciência, né? Meu pai brincava a dizer que a medicina é arte travestida de ciência, né? Começou a ser ciência no final do século XIX. Até então, não. Meu bisavô, que é de 85, não é nada, era um negócio meio mágico. No entanto, os médicos já tinham o prestígio que tinham, né? E o paciente se sentia apoiado por eles. Quando a gente pega um quadro é um quadro famoso em medicina, que é o quadro que o Picasso pintou com 15 anos de idade, chama Paixão e Fé, acho que é Paixão e Fé, se não me engano. É uma senhora que está deitada na cama, morrendo, do lado tem uma freira segurando a criança no colo, e do outro lado tem o médico sentado tomando o pulso da paciente, não é? Eu costumo usar para aula porque são duas coisas lindas que tem. Primeiro, o faces hipocrático da mulher, ela está morrendo. E o Picasso pega isso de uma maneira notável. Segundo, que ela está cianótica. Dá para ver no lábio e dá para ver na mão. Né? O que o médico fazia? Tomava o pulso. Né? Ciência e fé. Né? Hoje em dia, com todas essas tecnologias, sabe que alguém morre com um apoio? Ou morre entubado na UTI, longe da família, gastando um dinheiro que não tem, não é? Verdade. Antigamente havia o The American Way of Life, né? A pessoa viver cercada de equipamentos, né, tal. Hoje em dia existe o The American Way of Death, né? A pessoa morre cercada de equipamentos. Como dizia meu pai, que tinha grandes tiradas, né? Morre como morria antigamente, porém melhor informado. Mas, Garcês, foi muito bom. A honra foi minha. Muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo conosco. É sempre um prazer. Conversamos aqui com o Dr. Luiz Garcês,
um papo muito informal, foi muito bom nesse nosso APM Cast. Muito obrigado.